E nesse vídeo eu quero dizer o quanto é importante no início de ano como este, que você possa fazer um planejamento financeiro da sua vida, que você possa fazer um planejamento emocional da sua vida e, por último, o quanto é importante você levar a sério a questão da liberdade individual. Então, se você ainda não é inscrito no canal, muito prazer, eu me chamo Noé e quero convidá-lo a se inscrever para receber mais vídeos como este. O planejamento financeiro ele é muito fundamental porque ele simplesmente dá a você condições de ter uma visão realista em relação ao dinheiro, ao que é possível você conseguir com o seu padrão de vida profissional, ocupacional, com o seu comércio, o que você tenha, porque ele dá a você também um norte, um caminho para seguir. Como todo planejamento, não precisa ser visto como algo engessado que você vai ter de seguir exatamente durante a caminhada do planejamento. Você sempre vai mudar as coisas. Mas o planejamento ele te dá pelo menos um norte para você não caminhar no escuro, para você ter uma noção para onde você está indo. Planejamento financeiro de verdade, ele precisa levar em conta um intervalo de no mínimo 10 anos. Um intervalo de no mínimo 10 anos. Esse planejamento envolve, portanto, você estabelecer a divisão de anos e de meses. A parte financeira envolve você colocar a partir da sua realidade de hoje. Quais são as entradas financeiras que você tem, seja salário ou lucro, o que seja, e quais são as saídas que são as suas despesas básicas. Isso já te dá uma noção do que é que sobra para você durante o mês. E uma coisa importante, fundamental, é que precisa sobrar todo mês. É preciso que o seu planejamento leve em conta um objetivo de fazer isso. Se você está num padrão de endividamento, a primeira etapa precisa ser eliminar as dívidas. Não adianta você ganhar nada de nenhum outro lugar, porque o fenômeno dívida tem uma curva exponencial contra você. Então a primeira coisa é zerar as dívidas. Quando você zera as dívidas e, portanto, você vive abaixo das possibilidades, que é a recomendação de todo educador financeiro, viver abaixo das possibilidades é simplesmente gastar menos do que você ganha. A partir daí você tem a pequena sobra que vai trabalhar na sua cabeça para que você desenvolva a sua habilidade de investidor, ou seja, daquele que coloca o dinheiro em coisas que se multiplicam muito mais do que deixar o dinheiro, por exemplo, na poupança. Mas isso é uma outra história. O objetivo do planejamento não é só o financeiro, mas é que junto dele você anexe outras coisas importantes para a sua vida. Por exemplo, os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, dos mais simples àqueles que dependem, por exemplo, do dinheiro para realizar. Então, as cidades que você gostaria de visitar, um parente, um parque, um curso que você gostaria de fazer, um idioma que você quer aprender. Então esses objetivos precisam estar atrelados nesse intervalo de 10 anos. Porque é a partir daí que você começa a movimentar a sua vida. Aquele hobby que você gostaria de praticar, seja um esporte, seja uma música, dança, coisas importantes para você. Aquelas coisas que você gostaria de realizar por curiosidade. Se você, por exemplo, nunca participou de uma pescaria e gostaria de saber como é isso, você colocar no seu planejamento. O planejamento de vida ele não envolve apenas a questão financeira, ela é essencial, fundamental, exatamente porque ela coloca uma coisa realista em relação ao dinheiro, e ter uma visão realista do dinheiro é fundamental, porque você vai ter claro o que é que dá para custear. Isso vai também estimular você a buscar alternativas financeiras, aprender a vender um produto, a querer progredir financeiramente no seu trabalho, ou a desenvolver habilidades como um investidor, ou entender o mundo, os mercados, o mundo financeiro.
Então é fundamental o planejamento, porque você vai ter uma coisa concreta. No começo choca, porque a gente tem uma visão realista de que nós não temos condições de fazer tanta coisa como gostaríamos. Mas viver na realidade é muito bom, é muito melhor do que viver na fantasia daquilo que não dá para realizar, daquilo que está fora da nossa realidade momentânea, pelo menos. Então, o início do ano é um momento importante de planejamento de vida. Isso envolve planejamento financeiro, de objetivos pessoais, planejamento de relacionamentos. E aí, para uma pessoa, por exemplo, que namora ou que queira se casar, ou para uma pessoa que quer ampliar o seu ciclo de amizade, por exemplo, quer frequentar um espaço, como por exemplo, sei lá, um Rotary Club, ou um clube específico, para fazer novas amizades. O planejamento envolve todas essas coisas. A questão do planejamento emocional envolve você ter claro o seguinte: você pode ter o conhecimento de técnico de todas as áreas, cursos, ter idiomas. Você conhece muitas pessoas que são inteligentes, que têm habilidades, várias habilidades, mas exatamente por conta de questões emocionais, elas estão sempre abaixo do que elas podem, do que elas poderiam, do que elas gostariam. O que mostra para nós o quanto os aspectos emocionais, a educação emocional é fundamental para nós levarmos em conta. Inclusive, se você ainda não é seguidor, eu convido você a seguir o canal Educação Emocional, também de minha autoria, onde eu apresento vídeos específicos sobre questões emocionais. O planejamento emocional envolve você ter uma disposição nesse ano de que vai ser muito crítico, observador dos seus hábitos, porque hábitos implica antes deles crenças e um jeito de entender a vida. Se os seus hábitos estão levando você para onde você quer ir, se eles não estão atrapalhando a sua vida, se eles não são contra você, é importante rever hábitos, trocar hábitos ruins por hábitos em harmonia com quem você é e com a vida que você quer viver. É importante que você observe também as suas crenças, note como você fala durante o dia, as ideias que você expressa, porque muitas vezes nós estamos no piloto automático repetindo aquilo que aprendemos. Então pode ser um momento de mais silêncio, um pouco mais de silêncio, porque o silêncio faz a gente prestar mais atenção na gente. Isso é uma das formas da gente se conhecer melhor. Muitas vezes nós estamos falando aquilo que pensamos, e você que acompanha o meu trabalho sabe que o pensamento não é a gente. O pensamento é o exterior agindo na nossa cabeça. Nós somos feitos de vontade e de desejo de agir na direção das coisas que são importantes para nós. Até inclusive eu estava assistindo ontem a um vídeo do Buster, que é um educador emocional, tem uma plataforma com o nome dele. Ele disse algo que eu achei interessante, que ele dizia, abre aspas, você não precisa ter opinião sobre tudo, fecha aspas. Ele quis dizer porque as pessoas acham que precisam entender de tudo, saber de tudo, que se forem cobradas são obrigadas a dar opinião. E você não tem que estar preocupado em dar opinião sobre as coisas que nem fazem parte da sua vida, que nem dizem respeito a você. É tudo uma coisa que nós fomos educados a estarmos o tempo todo com a cabeça no mundo, no exterior, na coletividade, ao invés de cuidar da nossa vida. E não adianta a gente ficar resolvendo mentalmente os problemas do mundo quando nem a nossa vida nós ainda colocamos no trilho, nós ainda estamos aquém. É muito fácil ser humilde e reconhecer, olhar para nós e dizer, olha, isso é um exercício importante. Eu não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz na minha ocupação, eu não ganho uma renda que eu gostaria de ganhar, ou eu não estou, eu gostaria de nesse momento estar em tal lugar e não estou, não desfruto da liberdade financeira para fazer algumas coisas que eu gostaria, eu realmente não sou uma pessoa que tem coragem, tenho muito medo de enfrentar a vida. O primeiro passo é reconhecer isso e se dedicar a superar isso. E nós temos muito trabalho pessoal para fazer isso.
para nós reconhecermos, isso vai nos deixar humilde para ver que nós não estamos tendo condições nem de resolver a nossa vida, que dirá de resolver a vida do outro ou do mundo. Um exercício de humildade resolve isso. E ele vai inclusive fortalecer o nosso foco na nossa vida. E pode ser que quando a sua vida esteja bem, boa, você perceba que tudo foi, na realidade, as preocupações com o mundo não deixam de ser uma projeção de uma vida que nós abandonamos. Porque quando a vida da pessoa está bem, ele não vai ficar olhando problemas toda hora no mundo. O terceiro ponto que eu queria falar sobre a liberdade individual, que é uma coisa importante porque é com ela que você pode expressar no mundo quem você é e a vida que você quer viver, que você pode expressar suas ideias, e não é nem só ideias, mas expressar a pessoa que você é, como você expressa quem você é, vivendo numa comunidade que possa não censurar a sua liberdade de criação, de empreender, de fazer as coisas, de buscar os seus objetivos. Isso é fundamental, isso é liberdade individual, de você, portanto, viver a vida que você quer. É importante que você foque na liberdade, abominando, rejeitando sobre a sua vida o controle das pessoas, que começa com o controle muitas vezes da família, depois ou do amigo, ou do grupo no seu local de trabalho, até chegar aos governantes. Esses já, por natureza, gostam de controlar, são autoritários por natureza. Mas é importante que você faça essa revisita em termos de valorizar a sua liberdade individual. Esse é o meu recado para esse começo do ano. Um grande abraço, inscreva-se no canal e até a próxima.